Fala pessoal, bem-vindo ao canal Codando na Prática e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre lógica de programação. Então, o que é uma lógica de programação? A lógica de programação é a base que nos permite escrever códigos para resolver problemas e executar as tarefas de forma eficiente. Basicamente, a gente pode traduzir como a arte de pensar o passo a passo para traduzir instruções em um jeito que o computador possa entender. Mas qual a importância da lógica de programação? Dominar a lógica de programação não só ajuda a escrever códigos melhores, como também facilita o aprendizado de várias linguagens, pois a lógica é universal. Então, vamos lá. Primeiro fundamento da lógica de programação. A lógica de programação ela é algo sequencial, ou seja, cada instrução ela é executada numa ordem sequencial, uma após a outra. Nela, nós temos variáveis, e cada variável tem seus tipos de dados. Variáveis, a gente podemos dizer que são como caixas onde a gente pode guardar informações. E cada caixa tem um tipo de informação. Ou seja, nós temos a caixa de números, nelas a gente só pode guardar números. Nós temos a caixa de texto, nela só podemos guardar textos, certo? Também nós vamos ter operadores que nos permitem realizar operações matemáticas, comparações e lógicas. Exemplo, o sinal de mais para fazer uma soma, o sinal de menos para fazer uma subtração. Nós também temos na lógica de programação decisões condicionais. As estruturas condicionais permitem tomar decisões no nosso código. Se uma condição é verdadeira, a gente executa um bloco de código. Se a condição é falsa, a gente executa outro bloco de código. Um exemplo é, a média do aluno é maior que 7, a gente vai responder que o aluno foi aprovado. Se não, nós vamos lançar uma recuperação para ele. Nós também temos, dentro da estrutura de controle, repetições, que a gente pode utilizar para repetir um bloco de código várias vezes. São úteis para processar listas de dados e executar tarefas até que alguma condição seja atendida. Exemplo, nós temos 10 tickets para resolver. Então, ele vai ficar repetindo a mesma tarefa de resolver tickets até completar a lista inteira. Tá certo? Então, hoje nós vamos para um exemplo prático de um pouco de cada coisa que eu falei aqui no vídeo. Então, vamos abrir aqui o nosso Visual G. E aqui no Visual G, nós já temos um algoritmo aberto aqui, que é a página inicial dele. E nós temos aqui o início do algoritmo, que sempre é declarado pela palavra algoritmo. E o nome dele, que nós vamos dar de maioridade. O que vai ser esse nosso algoritmo? O nosso algoritmo... Deixa eu apagar aqui esse comentário e vamos colocar o que vai ser o nosso algoritmo. Nosso algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai identificar se a idade de uma pessoa é maior de 18 anos. Certo? Só deixa eu ajeitar aqui para ficar tudo na mesma tela. É isso. E o que nós precisamos para fazer esse algoritmo? Primeiro passo, a gente precisa saber qual é a idade da pessoa. E para isso, a gente vai precisar armazenar ele em uma variável para poder ser utilizada depois. Então, aqui na seção var, nós vamos declarar uma variável. E o nome dela vai ser idade. Que é importante a gente declarar nomes que faz sentido na variável, pois nos ajuda a entender melhor o algoritmo. E o que essa idade ela é? Ela é um número. E aqui no Portugal, que é a pseudolinguagem que nós estamos utilizando dentro do Visual G, existem alguns tipos de variáveis. E o número, a gente pode utilizar o tipo inteiro. Ou seja, é um número inteiro, não vai ter quebrado. É 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, nós temos aqui uma declaração de variável. Correto? Então, aqui no início, a partir do início, vai ser o início do comando do nosso algoritmo. Então, o que é a primeira coisa
que a gente precisa saber é a idade da pessoa. Então, nós vamos mandar um comando para perguntar a idade da pessoa. Esse comando ele pode ser escrito dessa forma: escreval. Abre as chaves, fecha, e dentro dela, aspas duplas. O que esse comando vai fazer? Esse comando vai escrever uma mensagem de texto para o usuário. E qual seria essa mensagem? Dentro das aspas duplas a gente vai colocar. Ela vai ser: qual é a sua idade? Após a gente perguntar a idade para o usuário, nós vamos ter que ler essa idade, deixar o usuário colocar essa informação. Então, o comando que a gente vai usar é leia. E dentro das chaves, a gente vai colocar qual é a variável que a gente quer que esse comando seja armazenado, ou seja, idade. Então, até aqui, nós temos um passo a passo. Ele vai perguntar a idade, o usuário vai colocar a idade e vai preencher na variável idade. Certo? Agora, o que a gente precisa decidir? Se ele é maior de idade, ou seja, tem mais de 18 anos, ou não. Então, como que a gente vai definir isso? A gente vai utilizar uma estrutura condicional. Uma das estruturas condicionais que existem, que é mais utilizada, é o se. Então, vamos escrever aqui essa estrutura. Ela ficaria assim: se, abre e fecha chaves, idade é maior e igual que 18, ou seja, aqui nós estamos utilizando operadores, ou seja, a boquinha maior é maior e a boquinha menor é menor, ou seja, a idade maior ou igual, estão juntos, maior ou igual, 18. Se a idade for maior ou igual a 18, então vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai executar o comando de mandar uma mensagem de novo. Escreval, você é maior que 18 anos. Você... Aqui, 18 anos. Então, escreval, você é maior que 18 anos. Certo? Vamos só mudar aqui o igual, porque não é igual, né? É só maior. Ou seja, o nosso algoritmo é para saber se ele é maior de 18, não igual 18 ou maior. Ele é maior. Então, só idade maior que 18. Certo? Se ele não for maior que 18, a gente utiliza o comando senão, vai executar outro código, que é a mesma coisa. Escreval só vai mudar o texto. Ou seja, você não é maior que 18 anos. E para terminar essa nossa condição, é fim C, certo? E agora, como que a gente vai testar isso? Nós podemos entrar aqui nesse bloco aqui de ferramentas Run, executar, e rodar o algoritmo, ou simplesmente apertar o teclado F9. Rodando esse algoritmo, ele vai aparecer esse console, já executando nossa mensagem. A gente pode entrar aqui com um número, 14, e dar um Enter. E ele vai responder baseado na nossa condição. Você não é maior que 18 anos. Vamos testar de novo, passando uma outra condição. Qual é a sua idade? 19. Você é maior que 18 anos. Então, nosso algoritmo está correto. Uma coisa interessante é que a gente pode executar no passo a passo. Que é como a gente falou, a lógica de programação, ela segue uma ordem sequencial. Então aqui a gente vai poder entender um pouquinho melhor dessa ordem. Vamos executar rodar o passo a passo. Então aqui no passo a passo ele vai mostrar aonde ele está, em azulzinho, ou seja, ele está iniciando o algoritmo. E a gente pode apertar a tecla F8 para ir para o próximo passo. O próximo passo é qual? A declaração de variáveis. Vocês perceberam que ele pulou os comentários. Isso está correto, é apenas comentários para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Ele não vai executar esses comentários. Próxima parte do algoritmo, ele vai
declarar a variável idade do tipo inteiro. Se você notar aqui na parte direita, onde ficam as variáveis, ainda não existe ela. Após apertar F8 novamente, ela vai ser preenchida. Vamos dizer aqui que ela é do escopo global, ou seja, qualquer lugar pode ser acessada, o nome dela, o tipo I, que é o inteiro, e o valor atual dela é 0. Iniciando o nosso algoritmo, ele vai para a próxima parte, que é o escreval. Se a gente passar aqui, a gente vai ver que vai aparecer aqui no nosso console, ele escreveu. Por que ele ficou azul agora? Porque ele está esperando a entrada da nossa idade agora, que é a próxima parte do algoritmo. Vamos colocar aqui 18. E vamos dar um Enter. A gente vai ver que ele foi para a próxima parte aqui, que é a condição que a gente colocou. Também podemos notar aqui que o valor já mudou de 0 para 18. E nós também conseguimos ver aqui na área de visualização de resultados a mesma coisa que está no console. Então, ele vai verificar se idade é maior que 18, ou seja, não é maior que 18, ele vai entrar no se não. Se a gente avançar de novo, ele vai pular para o segundo bloco e vai colocar você não é maior que 18 anos. E vai finalizar o nosso algoritmo. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre a lógica de programação e como a gente consegue montar um algoritmo simples aqui no Visual G. E se vocês quiserem aprender um pouco mais, vocês podem abrir os exemplos que já vem junto com o Visual G, entender um pouco melhor ou até mesmo executar o seu próprio algoritmo em algum exemplo que você tenha pensado. Qualquer coisa você pode mandar aí nos comentários dos canais pedindo alguma ajuda ou mostrar o algoritmo que você desenvolveu. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, inscreva-se e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!